Eu achava que nada mais poderia me surpreender vindo da minha família, até o dia em que me sentei à mesa com eles e ouvi a frase que mudou tudo: agora que você comprou um apartamento de luxo, vamos nos mudar para lá. Eles disseram isso como se minha conquista fosse deles. Como se eu tivesse passado a vida inteira batalhando só para oferecer conforto a quem nunca me ofereceu nada além de rejeição. Minha irmã ainda completou, rindo: você deixa o seu quarto para mim, né? Preciso de mais espaço. Naquele instante, eu não sabia, mas aquele almoço seria o começo do fim. O momento em que segredos viriam à tona, máscaras cairiam e cada um deles pagaria caro por tudo que fizeram comigo. Se eu fosse você, ficava até o final. Essa história não termina como eles imaginaram. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube qual era o meu lugar na minha família: o canto da mesa, a cadeira sobrando, o silêncio que ninguém faz questão de preencher. Desde criança, eu entendia sem que ninguém precisasse dizer que eu era a filha que não deu certo. A comparação era inevitável, Camila brilhava, eu apagava. Camila era a promessa, eu, a decepção silenciosa. Meus pais nunca escondiam isso. Olhares, suspiros, elogios para ela e cobranças para mim. Com o tempo, aprendi a fingir que não me importava. Quando fiz 20 anos, decidi que, se eu quisesse ter algo na vida, teria que construir com as minhas próprias mãos. E eu construí. Trabalhei como vendedora, atendente, revisora, secretária, tudo ao mesmo tempo. Estudei com livros emprestados, fiz cursos online, economizei cada centavo enquanto meus pais pagavam viagens, roupas e cursos de Camila. Eu não tinha luxo, mas tinha foco. E, aos 32 anos, finalmente assinei o contrato do meu apartamento dos sonhos, um imóvel enorme, iluminado, moderno, no melhor bairro da cidade. Meu nome estampado no documento, só o meu. Ninguém poderia tirar isso de mim. Ou assim eu pensava. No domingo seguinte à mudança, minha mãe me ligou dizendo que queria um almoço de família. Eu estranhei que minha família nunca fazia nada comigo, mas aceitei. Talvez, pensei, agora que conquistei algo grande, eles finalmente se orgulhem de mim. Talvez, por uma vez, eu fosse vista. Cheguei ao restaurante e encontrei os três já sentados. Meu pai sorria daquele jeito satisfeito, como quem observa uma vitrine cheia de oportunidades. Camila, perfumada e impecável como sempre, parecia radiante demais para alguém que mal respondia minhas mensagens havia meses. Minha mãe ajeitou a bolsa no colo e me recebeu com um beijo que não tinha calor nenhum. Então, Mariana, ela disse, cruzando as mãos como se estivesse prestes a anunciar uma grande decisão: agora que você comprou aquele apartamento enorme, decidimos que vamos nos mudar para lá. Vai ser bom para todos nós. A família reunida novamente. Vamos fazer as pazes. Eu engasguei com a água. Antes que eu conseguisse reagir, Camila completou, animada: ai, mana, eu não vejo a hora. E você pode deixar o seu quarto para mim, né? Eu preciso de mais espaço. O meu lar em casa está um horror. Meu pai apenas concordou, como se tudo já estivesse combinado. Nenhum deles perguntou se eu queria aquilo. Nenhum cogitou que talvez o apartamento fosse meu, conquistado com meu suor, e não uma extensão da casa deles. Foi naquela mesa, entre talheres e sorrisos fingidos, que eu entendi: meu sucesso não era motivo de orgulho. Era uma oportunidade. E eles esperavam que eu entregasse de bandeja. Mas dessa vez, eu não seria a mesma Mariana de sempre. O que eles não sabiam, o que ninguém sabia, era que minha vida tinha mudado muito mais do que imaginavam. E que a tentativa deles de invadir meu novo mundo seria o início do fim daquela família perfeita construída sobre privilégios, segredos e mentiras. Eu só não imaginava que, ao dizer não, desencadearia uma reação que revelaria coisas que eu jamais imaginei sobre eles, e sobre mim. Quando voltei do almoço naquele domingo, ainda sentia o gosto amargo da conversa presa na garganta. As palavras da minha mãe ecoavam como uma sentença: vamos nos mudar para lá, vamos fazer as pazes. Não era um pedido.
era uma determinação. Aquela família nunca me pediu nada, sempre exigiu. E, pela primeira vez na vida, eu me vi diante de uma encruzilhada: aceitar o velho papel de submissa, ou enfrentá-los. Entrei no meu apartamento e, pela primeira vez, senti medo de perdê-lo. Passei a mão pelas paredes recém-pintadas, toquei o balcão de mármore que eu tinha escolhido com tanto cuidado, observei a luz entrando pelas janelas enormes que me lembravam que eu venci, mesmo que ninguém reconhecesse isso. Meu espaço. Minha conquista. Minha vida longe deles. Eu precisava pensar com calma, e pensar com calma sempre significou uma coisa: café forte. Enquanto a cafeteira trabalhava, sentei no sofá e tentei entender o que realmente estava acontecendo. Não era apenas uma invasão física. Era simbólica. Era como se meus pais e Camila acreditassem que, por terem me ignorado a vida inteira, eu compensaria agora oferecendo tudo o que eles nunca me deram: conforto, espaço, cuidado e obediência. Mas algo me incomodava além disso. Camila estava animada demais. Feliz demais. Como se soubesse de algo que eu não sabia. Meu pai, calado, parecia satisfeito demais. E minha mãe não move um dedo sem uma intenção por trás. Alguma peça naquele tabuleiro tinha virado, e eu ainda não sabia qual meu celular vibrou. Era uma mensagem dela: filha, passamos aí amanhã à tarde para ver o apartamento. Beijos. Nenhum posso, nenhum serve para você? Só passamos aí. Como se o endereço fosse deles. Eu respirei fundo. Eu sabia que, se eu não tomasse o controle agora, perderia tudo mais uma vez. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha no peito, uma mistura de ansiedade e determinação. Arrumei a casa, não para agradá-los, mas para deixar tudo exatamente como eu queria que ficasse. Cada detalhe daquele apartamento carregava um pedaço meu, e eu precisava ver isso com clareza antes de qualquer confronto. Às 15 horas em ponto, a campainha tocou. Claro. Eles nunca atrasavam quando queriam algo. Abri a porta e lá estavam, minha mãe com aquele sorriso de falsa doçura, Camila abraçada ao próprio reflexo no celular e meu pai segurando uma sacola como se estivesse prestes a inaugurar uma nova vida às minhas custas. Uau, mana, Camila entrou sem esperar convite. Realmente caprichou, hein? Imagino nós duas aqui tomando café nessa varanda enorme. Ah, e dá até para colocar minhas roupas extras nesse closet. Ela abriu meu closet. O meu closet. Minha mãe suspirou. Que alívio saber que agora teremos um lugar mais apropriado para viver. Sua irmã está numa fase tão delicada, sabe? Ela precisa de espaço, e de paz. E seu pai e eu estamos exaustos da casa antiga. Delicada. Paz. Espaço. Tudo que eu nunca pude ter. Meu pai olhou ao redor como quem avalia um imóvel à venda. Você se superou, Mari. Mas esse apartamento é grande demais para uma pessoa só. Não faz sentido você ficar aqui sozinha. Eu fechei a porta lentamente e os encarei. Pela primeira vez, eles notaram que eu não estava sorrindo. Vocês vieram aqui para me comunicar algo, que eu disse. Então digam logo. Minha mãe endireitou a postura, como se estivesse diante de uma funcionária. Nós decidimos, começou, que vamos nos mudar para cá no próximo mês. Será melhor para todos. E é claro, você ficará com o quarto menor. Camila riu como se fosse óbvio, claro, né? O maior é o meu. Meu coração bateu forte. Não de medo. De raiva. Daquela raiva que nasce de uma vida inteira engolindo coisas demais. Mas antes que eu respondesse, algo chamou minha atenção, um envelope caindo da bolsa de Camila. Ela se abaixou desesperada antes que eu tocasse. E naquele segundo, eu vi, o envelope tinha meu nome. E o carimbo de um escritório de advocacia. Naquele instante, eu soube, eles não vieram apenas por espaço. Havia algo muito maior acontecendo, e pela primeira vez na vida, eu estava pronta para enfrentar seja o que fosse. Porque o que eu descobrisse naquele envelope mudaria tudo. Camila apertou o envelope contra o peito como se estivesse protegendo um segredo valioso demais para cair em minhas mãos.
O jeito desesperado com que ela o guardou de volta na bolsa não passou despercebido. Meus pais fingiram não notar, mas o silêncio súbito que caiu sobre os três denunciou que havia algo ali, algo planejado sem que eu soubesse. E então, Mariana? Minha mãe retomou o tom autoritário. Você não disse se concorda com a mudança. Eu respirei fundo e fiz o que sempre fiz a vida inteira, observei. Estudei. Analisei. Eles esperavam a versão antiga de mim, a filha que aceita, que abaixa a cabeça, que finge não ver as humilhações. Talvez por isso não perceberam o quanto eu havia mudado. Primeiro, quero saber o que tem naquele envelope, respondi, mantendo a voz calma, mas firme. Camila congelou. Um segundo depois, recuperou o sorriso falso que usava para esconder tudo. Ah, isso. Não é nada, mana. Só uns documentos meus. De trabalho. Você não precisa se meter. Mas eu vi o selo novamente, um escritório caro, especializado em patrimônio e inventários. Por que o envelope endereçado a mim estaria dentro da bolsa dela? E por que ela parecia tão nervosa? Meu pai pigarreou, ansioso para retomar o controle. Não complique as coisas, Mariana. Só queremos organizar a vida da família. E esse apartamento é o lugar ideal. Para vocês, corrigi. Não para mim. A frase os pegou de surpresa. Minha mãe apertou o maxilar. Você sempre foi tão ingrata, e vocês sempre foram tão rápidos em se beneficiar de tudo que não construíram, rebati. O ar pareceu mudar. Eles não esperavam resposta, muito menos resistência. Por um momento, ninguém falou. Então Camila, com aquele jeito teatral que sempre conquistava meus pais, se aproximou, segurou minhas mãos, como se fôssemos íntimas, e disse, Mana, você não entende. A vida lá em casa está difícil. As contas estão atrasadas, o pai está prestes a perder o emprego, e ela fez uma pausa dramática, estou passando por um momento emocional muito complicado. Precisamos ficar juntos. É o certo a fazer. Eu a encarei. Por trás da voz suave e do ar de fragilidade, havia algo calculado demais. Camila sempre soube como manipular a narrativa. Sempre conseguiu transformar qualquer situação em uma oportunidade de ser cuidada, pelos meus pais, por amigos, por namorados, e, agora, por mim. Então me expliquem, eu disse, cruzando os braços. Por que esse envelope estava endereçado a mim? Os três desviaram o olhar ao mesmo tempo. No silêncio constrangedor que se seguiu, a campainha tocou. Uma única vez, firme. Eles se entreolharam, alarmados. Você está esperando alguém? Meu pai perguntou. Não, respondi. Fui até a porta. Quando a abri, encontrei uma mulher jovem, de terno, segurando uma pasta preta. O crachá no peito indicava que era de um cartório da cidade. Boa tarde. A senhora é Mariana Rocha? Sou eu. Ela me entregou um envelope lacrado. Documento solicitado por terceiros envolvendo seu nome. Por favor, assine aqui confirmando o recebimento. Assinei, ainda sem entender nada. Quando virei, vi minha família pálida, como se a presença daquela mulher fosse a prova de algo que eles tentavam esconder. A funcionária se despediu e foi embora. Eu respirei fundo, abri o envelope na frente deles e li as primeiras palavras em voz alta. Solicitação de análise de incapacidade civil em caráter preventivo. Meu estômago virou. Eu li novamente, mais devagar. O documento sugeria que havia sido iniciado um processo preventivo, cujo objetivo era avaliar se eu teria condições emocionais e psicológicas de administrar meu próprio patrimônio. Era como se algum familiar preocupado, estivesse insinuando que eu não era capaz de cuidar da minha própria vida e, portanto, precisaria de apoio legal. E esse apoio viria exatamente de quem? A resposta estava logo abaixo. Assinaturas: Ângela Rocha, minha mãe, Leonardo Rocha, meu pai, e abaixo delas. Camila Rocha, minha irmã. A sala ficou girando por um instante. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, de indignação. Minha mãe tentou falar: Mariana, minha filha, não é o que você pensa.
Eu ergui a mão, pedindo silêncio. Vocês tentaram me tirar o direito ao meu próprio apartamento. À minha própria vida. Vocês queriam me declarar incapaz? Camila deu um passo à frente, tentando justificar. Mana, é para o seu bem. Você está tão estressada, tão distante. Achamos que você precisava de ajuda para administrar. Ajuda? Minha voz saiu mais alta. Ou controle. Meu pai finalmente mostrou sua verdadeira face. Você nunca soube tomar decisões. Sempre foi emocional demais. Nós só queremos garantir que tudo seja bem administrado. Eu ri. Eu ri porque, pela primeira vez, tudo fez sentido. Vocês queriam o apartamento. Queriam assumir tudo. Queriam me tirar do caminho. O silêncio foi a confirmação. E naquele momento, enquanto eu segurava aquele documento absurdo nas mãos, percebi que a tentativa de me invadir não era apenas física. Era jurídica. Era calculada. Era o golpe perfeito, que, se eu não tivesse visto o envelope de Camila cair, talvez funcionasse. Mas ali, diante deles, algo dentro de mim se quebrou de vez. A família que eu sempre quis, nunca existiu. E a que eles tentavam criar agora, era construída sobre mentira e interesse. Eu respirei fundo, devolvi o documento para o envelope, e disse: vocês declararam guerra. E eu não perco mais nenhuma batalha. O impacto foi imediato. Mas aquilo era só o começo. Quando eles saíram do meu apartamento, não houve gritos, não houve drama, apenas o som seco da porta batendo. E naquele único instante de silêncio absoluto, senti algo se reorganizar dentro de mim. Não era tristeza. Não era raiva. Era lucidez. Finalmente, eu enxergava minha família como sempre foi, um trio unido não por amor, mas por conveniência, e eu, por anos, fui a ponte perfeita entre eles e o conforto que desejavam. Coloquei o documento sobre a mesa e o encarei como quem observa uma arma. Meus próprios pais tinham assinado aquilo. Minha irmã tinha aceitado participar. Eles realmente acreditavam que poderiam me declarar incapaz. Incapaz de cuidar da minha vida, quando foram eles que nunca cuidaram nem da própria. Eu passei anos me partindo ao meio para ser independente, enquanto eles se afundavam em dívidas, vaidades e privilégios que nunca mereceram. Meu celular vibrou. Camila. Claro. Ignorei. Vibrou de novo. Mensagem de voz. Abri, já esperando a encenação típica dela. Mana, você assustou a gente. Você não entendeu. É só uma medida preventiva, sabe? Para garantir que tudo fique certo caso você tenha alguma crise emocional. Do jeito que você anda tão fechada. Parecia uma atriz ensaiada para um papel que repetia a vida inteira. Ela sempre me pintou como frágil, instável, exagerada, e meus pais sempre acreditaram. Porque era conveniente. Porque permitia que Camila fosse a perfeita, a forte, a talentosa. Mas agora eu sabia o que eles queriam, não apenas me controlar, mas me substituir dentro do meu próprio patrimônio. Respirei fundo e deixei o gravador ligado. As próximas informações seriam úteis. 2 horas depois, o interfone tocou. Dona Mariana, há um senhor aqui dizendo que é seu pai. Ele insiste em subir. Não permita, respondi. E chame a segurança se ele tentar forçar. O porteiro hesitou. Mas é seu pai, e este edifício não pertence a ele. Minha voz saiu firme. Eu autorizei a entrada apenas de pessoas autorizadas. Ele não é uma delas. Silêncio. Depois, o porteiro respondeu: entendido, senhora. Pela primeira vez na vida, usei a palavra senhora como escudo. Eu precisava pensar. Precisava entender onde isso poderia chegar. Peguei o envelope de Camila, aquele que havia caído da bolsa dela, e sentei no chão da sala. A luz da tarde entrava pela varanda iluminando tudo, como se me lembrasse que ali era o meu lugar. Meu espaço. Abri lentamente. Dentro havia outro documento.
Um pré-relatório de um advogado sugerindo que meus pais e minha irmã poderiam solicitar legalmente a administração do meu patrimônio caso houvesse comportamento errático da minha parte e, pasme, havia uma lista de situações que eles usariam como justificativa. Momentos em que eu chorei por estar sobrecarregada. Mensagens que mandei pedindo espaço. Dias em que ignorei ligações porque estava trabalhando. Coisas normais, absolutamente normais para qualquer pessoa, mas que, nas mãos deles, seriam transformadas em instabilidade emocional. O relatório ainda incluía uma sugestão nojenta: reforçar a narrativa de que Mariana sempre teve dificuldades emocionais em comparação à irmã. Eles queriam reescrever a minha própria história. Eles queriam transformar a filha independente na filha frágil. Queriam capturar o que eu construí. Levantei devagar, com o envelope e o relatório nas mãos. Meu coração estava acelerado, mas minha mente nunca estivera tão calma. Eles achavam que eu não reagiria. Que eu cederia. Que eu deixaria tudo passar, como sempre fiz. Mas eu não era mais aquela filha invisível e obediente. Eu precisava de provas. De testemunhas. De análises documentadas. E eu sabia exatamente quem poderia me ajudar: advogados especializados em defesa patrimonial. Se eles queriam guerra, estavam prestes a descobrir que eu lutaria com armas mais afiadas do que a deles. No dia seguinte, marquei uma reunião com um escritório renomado. Ao chegar, fui atendida por uma advogada jovem, firme e objetiva, chamada doutora Isabela Prado. Contei tudo, cada detalhe, cada frase, cada humilhação disfarçada de preocupação. Mostrei os documentos, os áudios, as mensagens. Ela ouviu tudo em silêncio, sem me interromper. Quando terminei, cruzou as mãos sobre a mesa. Mariana, isso não é só abuso emocional. É manipulação jurídica premeditada. Eles tentaram montar um cenário para que você parecesse incapaz. Isso é grave. Muito grave. Eles acham que podem tomar meu apartamento, respondi, sentindo a voz tremer. Não só isso. O tom dela ficou ainda mais técnico. Eles estavam se preparando para controlar tudo. Não podemos deixar isso avançar. A boa notícia é, você está um passo à frente. Eles deixaram rastros. E nós vamos usar cada um deles. Aquelas palavras me deram uma força inesperada. Pela primeira vez, eu sentia que alguém estava do meu lado. Alguém me via. Me escutava. Me acreditava, coisa que minha própria família nunca foi capaz de fazer. Saí do escritório com orientações claras e objetivos definidos. Minha advogada me explicou exatamente como agir para garantir que meus direitos fossem protegidos. E, ao me despedir, ela disse: Mariana, prepare-se. Quando eles perceberem que você não é mais manipulável, vão tentar algo ainda mais ousado. Mas não tenha medo. Eles já perderam e nem sabem. Aquela frase ecoou dentro de mim. Quando cheguei em casa, encontrei 4 chamadas perdidas da minha mãe, 6 de Camila e uma mensagem do meu pai: amanhã passaremos novamente no apartamento. Precisamos resolver isso em família. Eu fechei os olhos e sorri. Não havia mais família para resolver nada. Eles estavam prestes a descobrir a nova mulher que eu tinha me tornado. E, diferente do que eles esperavam, dessa vez quem determinaria as regras seria eu. A parte mais sombria, e mais reveladora, ainda estava por vir. O dia seguinte começou com um silêncio estranho, carregado, como se o ar estivesse esperando algo acontecer. Eu acordei antes do despertador, sentei na cama e repassei mentalmente todas as instruções da doutora Isabela. Ela havia sido clara: eu não deveria recebê-los sem testemunhas e jamais permitir que entrassem no apartamento sem minha autorização formal. Às 9h04, o interfone tocou. Dona Mariana, seus pais e sua irmã estão aqui. Estão insistindo muito. Diga que eu não autorizo a entrada, respondi calmamente. E registre o horário, por favor. Certo, senhora. Deixei o interfone de lado e esperei. Eu sabia que aquilo não terminaria por ali. E não terminou. 3 minutos depois, meu celular vibrou com a ligação da minha mãe.
Mariana. Ela começou, ofendida. Que palhaçada é essa de impedir nossa entrada? Você enlouqueceu de vez? Não estou disponível para visitas. Simples assim. Você tem obrigação moral de falar com seus pais. Então marque um horário, como qualquer pessoa adulta faz. Houve um breve silêncio indignado do outro lado. Depois, meu pai entrou na conversa, com sua voz dura, autoritária. Mariana, não force uma situação desagradável. Somos sua família. Sempre fomos. Eu ri. Não consegui evitar. Sempre foram. Que parte? Quando eu precisava de apoio e vocês diziam que eu era dramática. Quando Camila tomava minhas coisas e vocês riam. Quando vocês diziam que ela era o orgulho da família e eu, a decepção. Silêncio absoluto. Vamos conversar pessoalmente, meu pai tentou. Assim evitamos mal-entendidos. Não há mal-entendidos, pai. Há fatos. E tenho tudo documentado. Antes que eles respondessem, encerrei a ligação. Minutos depois, recebi uma mensagem de Camila: você está fazendo tempestade em copo d'água. Mamãe só quer te ajudar. Aliás, já avisei ao engenheiro que vamos precisar reformar o seu quarto quando nós mudarmos. Quero closet maior. Meu estômago revirou. Era tanta arrogância, tanta certeza de que eu cederia, que quase parecia piada. Enviei a captura da conversa para a doutora Isabela, que respondeu imediatamente: excelente. Continue registrando. Eles estão cavando a própria cova jurídica. À tarde, decidi sair para espairecer. Fui ao supermercado do bairro. Mas quando estava na fila do caixa, ouvi uma voz que conhecia bem. Olha só quem apareceu. Virei devagar. Minha mãe estava ali, acompanhada de uma tia fofoqueira que adorava espalhar histórias distorcidas. Sua mãe me contou tudo, a tia disse, lançando um olhar de pena exagerada. Você está passando por dificuldades emocionais sérias, não é, querida? Minha mãe completou: estamos muito preocupados. A Mariana confusa, descontrolada. Coitada, está agindo sem pensar. Estamos fazendo o possível para cuidar dela. As pessoas ao redor olharam para mim como se eu fosse um perigo para mim mesma. Foi aí que entendi o plano: construir uma narrativa pública de que eu era instável, para justificar um pedido legal de interdição. Uma estratégia suja, e já iniciada fora do apartamento, diante de testemunhas. Eu respirei fundo. Na verdade, falei alto, clara, firme, e eu estou ótima. Só estou impedindo que certas pessoas se aproveitem de mim. O rosto da minha mãe ficou rígido por um segundo, antes de ela forçar um sorriso dramático. Viu só? Ela disse à tia. Não aceita ajuda. Está completamente perdida. Todos na fila observavam. E, pela primeira vez, eu não senti vergonha. Senti raiva. Senti força. Mãe, falei, olhando direto nos olhos dela, calúnia é crime. E eu já registrei todas as tentativas de vocês de manipular minha condição emocional. Incluindo esta aqui, agora. Pode continuar. Só está facilitando o meu processo. Minha tia engasgou com o próprio susto. Minha mãe empalideceu. Eu paguei minhas compras e saí, deixando-as ali, chocadas. No caminho de volta, recebi outra mensagem da advogada: ótimo. Testemunhas aleatórias fortalecem sua defesa. Estamos indo muito bem, Mariana. Quando cheguei ao prédio, o porteiro me chamou. Dona Mariana, desculpe informar, mas seus pais deixaram isso aqui para você. Era uma pasta azul. Suspirei, já esperando o pior. Subi para o apartamento, sentei à mesa e abri. Dentro havia uma carta impressa com o timbre de um escritório de advocacia. Meus pais alegavam preocupação com minha repentina hostilidade e solicitavam um acesso provisório ao imóvel até que minha situação emocional fosse reavaliada. Era tão absurdo que eu quase ri. Logo abaixo, uma frase destacada: consideramos seu comportamento recente incompatível com sua segurança e a de terceiros.
Eles estavam preparando o terreno para um pedido de interdição. Total. Completo. Ilegal. Mas estratégico. Fechei os olhos por alguns segundos. Isso não era mais só sobre um apartamento. Era sobre posse emocional. Sobre poder. Sobre anos de favoritismo transformados em violência silenciosa. Minuto depois, enviei tudo para a doutora Isabela. Ela respondeu: amanhã começamos a contratação. Você não está mais sozinha nisso. Respirei fundo. Meu telefone vibrou mais uma vez, mensagem de Camila. Já falei com o síndico. Semana que vem começamos a mudança. Você deveria ser grata. Foi nesse instante, lendo aquela frase, que percebi, eles realmente acreditavam que eu ainda era a mesma garota calada, moldável, sem coragem para enfrentá-los. Mas estavam prestes a descobrir quem eu me tornei. A parte final seria a mais intensa. E a mais libertadora. O dia da audiência chegou mais rápido do que eu imaginava. As últimas semanas tinham sido um turbilhão de documentos, testemunhos, prints, gravações e relatórios preparados pela doutora Isabela. Era quase surreal pensar que meus próprios pais e minha irmã haviam tentado construir um caso para me declarar incapaz, e agora seriam eles a responder por abuso emocional, tentativa de fraude e manipulação jurídica. Eu me arrumei com calma naquela manhã. Vesti uma roupa simples, mas elegante. Olhei para mim mesma no espelho e vi algo que nunca tinha visto tão claramente: eu estava inteira. Ferida, sim. Cansada, sim. Mas inteira. Pela primeira vez, eu me sentia dona de mim. No tribunal, meus pais e Camila já me aguardavam. Minha mãe estava com um lenço teatralmente torcido nas mãos, como se fosse a vítima perfeita. Camila evitava olhar para mim, mas não por vergonha, e sim por medo. Um medo que ela não conseguia esconder. Meu pai estava rígido, o semblante frio, como se acreditasse que tudo aquilo não passava de um mal-entendido que logo seria revertido. Mal sabiam eles que a advogada deles já tinha conhecimento de todos os documentos que Isabela havia protocolado. A expressão da mulher, uma tal de doutora Márcia, dizia tudo. Ela parecia arrependida de ter aceitado aquele caso. Quando a audiência começou, Isabela assumiu o controle com uma calma quase cirúrgica. Apresentou, um por um, todos os elementos que eu havia coletado, as mensagens onde minha família insinuava que eu era instável, o documento que prepararam para se beneficiar do meu patrimônio, a tentativa de criar uma narrativa pública sobre minha confusão psicológica, as testemunhas, incluindo o porteiro e pessoas do supermercado, prints, áudios, datas, provas incontestáveis. E então, a advogada deles tentou reagir. Meritíssimo, os pais e a irmã da ré só desejavam ajudá-la. Isabela a interrompeu com firmeza educada, ajudá-la tomando posse de seu apartamento de luxo recém-comprado, exatamente uma semana após a aquisição, mesmo sendo pessoa sem vínculo financeiro com o imóvel? Ajudá-la alegando instabilidade, sendo que Mariana sustenta a si mesma desde os 18 anos, sem depender da família? Ajudá-la afirmando, em local público, que ela é emocionalmente perigosa. Isso não é ajuda. Isso é opressão. O juiz concordou discretamente. A sala ficou tão silenciosa que dava para ouvir Camila engolir seco. Quando chegou a vez do meu depoimento, minhas mãos estavam geladas. Mas minha voz estava firme. Eu só queria paz, comecei. Mas durante anos fui tratada como sombra dentro da própria casa. Camila sempre foi prioridade. Sempre. Eu nunca pedi nada. Trabalhei. Juntei cada centavo para construir minha vida. E quando finalmente quando consegui meu apartamento, eles não me deram parabéns. Eles planejavam se mudar para lá. Sem convite. Sem respeito. Sem amor. Pisquei devagar, sentindo as emoções surgirem, mas não me permiti fraquejar. Eles queriam meu espaço. Meu dinheiro. Minha independência. Por isso tentaram me descredibilizar como pessoa, como adulta. Tentaram me chamar de louca, instável, desequilibrada. Tentaram me transformar no que sempre disseram que eu era, menos.
Mas eu não sou menos. Nunca fui. Só precisei de tempo para entender isso. Quando terminei, minha mãe chorava. Não por arrependimento, mas por vergonha de ter sido desmascarada. Meu pai olhava para o vazio. Camila, ela parecia pequena pela primeira vez na vida. O juiz pediu um intervalo. A sala esvaziou. Eu respirei fundo. Meus pais se aproximaram, e a segurança do fórum imediatamente se posicionou. Eles pararam a alguns passos de distância. Minha mãe tentou falar: filha, você levou isso longe demais. Eu ergui a mão, silenciosamente pedindo que ela parasse. Eu não tenho mais mãe, respondi, sem elevar a voz. Não depois do que vocês fizeram. Meu pai tentou argumentar: nós só queríamos o melhor, não. Engoli seco. Vocês queriam controle. E perderam. Camila foi a última a tentar. Mana, a gente é família. Eu sorri. Um sorriso triste, mas real: família não faz o que vocês fizeram. Vocês me perderam por escolha. E eu não volto atrás. Quando a audiência recomeçou, o juiz foi direto. Diante das provas apresentadas, fica evidente que a tentativa de interdição não tinha fundamentação legítima, constituindo abuso emocional, manipulação e tentativa de apropriação indevida dos bens da autora. Sendo assim, determino que, qualquer pedido de interdição movido pela família é arquivado definitivamente. 2. A autora tem direito absoluto sobre o próprio imóvel, sem interferência de terceiros. 3. Os réus ficam proibidos de se aproximar da autora sem consentimento prévio. 4. A autora poderá solicitar medidas adicionais de proteção, caso deseje. As palavras caíram como uma sentença não apenas jurídica, mas simbólica. Eu estava livre. Totalmente livre. Saí do tribunal com Isabela ao meu lado, que me deu um leve sorriso. Você venceu, Mariana. Não só aqui, mas dentro de si mesma. Naquela noite, cheguei ao meu apartamento e o encontrei silencioso, iluminado pela luz suave do entardecer. Caminhei até a varanda, senti o vento bater no rosto e fechei os olhos por alguns instantes. Pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha medo. Não tinha culpa. Não tinha dúvidas. Eu tinha paz. Absoluta, profunda e inalcançável para qualquer pessoa que um dia tentou destruir o que eu era. Mais tarde, enquanto tomava um chá, meu celular apitou. Uma última mensagem de Camila: se um dia quiser conversar, você sabe onde me encontrar. Apaguei sem responder. Algumas histórias precisam ser encerradas definitivamente, não por vingança, mas por respeito à própria vida. Eu escolhi a minha. E, pela primeira vez, ela era só minha. Se você chegou até aqui, me conta, você teria a mesma coragem que a Mariana teve? Teria força para enfrentar a própria família e colocar um fim definitivo em anos de manipulação e abuso? Quero muito saber a sua opinião. Aproveita e curta o vídeo, porque isso ajuda demais o canal a crescer e faz com que mais pessoas encontrem histórias como essa. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhum episódio das nossas histórias emocionantes e cheias de reviravoltas. Também compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem de força e superação. Às vezes, uma história toca exatamente quem está precisando. E antes de ir embora, deixe aqui nos comentários 2 coisas importantes. Você faria o mesmo que a protagonista fez? De qual cidade você está assistindo? Assim eu posso passar lá e deixar um coração especial no seu comentário. Obrigado por estar aqui. Até a próxima história.